O meu gerente casado está tendo relações extraconjugais com uma subordinada da equipe dele, que é igualmente casada. O que você faria? Pois é, estamos iniciando mais um vídeo para a playlist Empresários e Empresárias, donos e donas de pequenos, médios e grandes negócios. E saiba você que essa pergunta é mais comum do que você imagina. A maioria dos empresários me perguntam também quais são as melhores práticas para elevar o padrão, profissionalizar quanto à questão de relacionamentos pessoais no ambiente de trabalho. Qual que é a melhor prática para que vocês possam elevar e profissionalizar? Pois é, e a gente já começou com um caso extremamente polêmico que merece o quadro de casos de família, não é mesmo? Então, o que você faria dentro de um contexto onde existe um gerente casado tendo relações extraconjugais com a sua subordinada imediata, que também é casada, e você não tem mais controle sobre o que os seus outros funcionários estão falando? Infelizmente, a fofoca está rolando solta. Infelizmente, as pessoas já estão vendo aquele casal com os olhos meio torto. O que você faria? Para eu explicar para você o que é a melhor saída, qual é a melhor saída para este caso, é importante eu explicar algumas coisas antes de quais são as práticas que aumenta o padrão, aumenta e profissionaliza a tua empresa, tá bom? E aí sim, no final do vídeo eu vou contar para você qual que é a minha recomendação caso você esteja vivendo um caso como esse na tua empresa. Então, bora lá. O primeiro ponto para você elevar o padrão, elevar e profissionalizar em relação a este tema de relacionamento pessoal, é importante que você tenha em mente que proibir é a pior coisa que você vai fazer. Se você proibir, pode ter certeza que aí sim que as pessoas vão querer quebrar esta regra. Não sei o que acontece na cabeça do ser humano. Quanto mais você proíbe, as pessoas parecem que mais elas querem. Então, se você dizer abertamente que está proibido relacionamento no ambiente de trabalho, é aí que você vai ver brotando um monte de casais para lá e para cá. Então, é importante você ter na tua cabeça que se proibir é como colocar gasolina na fogueira. Então, evite a questão da proibição. Em vez de você proibir, o melhor caminho é você ter uma comunicação sobre quais são as condutas éticas e profissionais esperadas na sua empresa e ter isso como uma política sobre conduta e ética na tua empresa, algo escrito, um documento escrito mesmo que tem que fazer parte do contrato de trabalho sobre quais são as condutas éticas e profissionais esperados daquela empresa. Só assim você vai poder sim trazer para a pessoa, quando as pessoas realmente assinam um documento, você vai conseguir trazer para as pessoas a consciência do que é esperado do lado profissional delas. Por mais que a gente sabe que as pessoas assinam ali o contrato de trabalho sem ler todas as cláusulas, todos os detalhes, etc. Mas além de ter o contrato de trabalho, é importante você ter sim um momento de comunicar, caso não tenha a prática, né, um documento, uma política de comunicar os funcionários sobre as boas práticas e éticas que você está esperando deles. Caso você não tenha isso como prática, estabeleça isso como uma prática a partir de hoje. Então, se você criou um documento falando sobre condutas, comportamentos esperados dos seus funcionários, no dia seguinte já comunique às pessoas mostrando o documento do que você espera para as pessoas, tá? Então, isso é uma forma de você elevar e demonstrar uma percepção de profissionalização da tua empresa. Cada vez mais, aos poucos, você vai ver que isso gera valor para as pessoas, gera uma percepção de que você está crescendo, está atingindo um outro patamar. E automaticamente, funcionários que têm condições de alcançar aquele nível que você deseja, que quer crescer junto com você, eles também vão acompanhando esse nível, tá bom? Então, bora lá então para um outro ponto. Quando a gente fala de política, então, organizacional, como que eu estruturaria a política de conduta e ética esperada do funcionário? Você vai precisar sempre colocar a seguinte questão, que você espera sempre uma comunicação transparente, ou seja, se existe ali um relacionamento dentro do trabalho, você vai estabelecer dentro da sua política de conduta e ética de que é importante aquele funcionário informar
os superiores sobre aquela situação, sobre o relacionamento pessoal. Por que é importante você garantir que haja uma comunicação de transparência, né? Que as pessoas possam comunicar você a tempo? Por quê? É para evitar exatamente o caso que eu comecei neste vídeo. Evitar com que as pessoas fiquem fofocando sobre o trabalho, sobre aquela situação, afetando a reputação profissional. Então, quando você coloca o líder no meio, é justamente para cuidar da reputação profissional de ambas partes. Neste caso, aí eu já estou dando sinais de como que vai terminar este case, mas neste caso, por exemplo, a reputação profissional daqueles funcionários envolvidos foi para o saco. Já não tem mais o que fazer. Então é importante dizer que a política da transparência não tem a ver com controle, não tem a ver porque você gosta de ser ditador nem nada. Tem a ver com a questão de você cuidar da reputação profissional das pessoas com quem você trabalha. E sim, a reputação profissional é responsabilidade individual. Então é importante que as pessoas saibam que existe uma parte do próprio funcionário e existe uma parte do líder. E que o fato de ambas partes serem transparentes, o fato de você comunicar essa política, por exemplo, é uma forma de você ser transparente com seus funcionários. Na mesma medida, é esperado que os funcionários tenham, sim, um cuidado com a própria reputação profissional e possa ser transparente com seus líderes e com você que é dono da empresa. Então, essa atitude, essa política de transparência é fundamental estar baseada exatamente nisso, porque aí sim é possível trabalhar e cuidar da reputação profissional das pessoas envolvidas, tá bom? E que sim, também é importante envolver dentro da política de boas práticas, práticas éticas e organizacionais esperadas, que as pessoas também sinalizem caso haja conflitos de interesses. Caso haja conflitos de interesses, então, por exemplo, nesse caso de gerente tendo relação diretamente com a subordinada, claramente tem conflitos de interesses, claramente. Então é importante que esse tipo de situações sejam sinalizadas o quanto antes para que você tome uma medida de, às vezes, colocar uma pessoa de um lado ou do outro em áreas totalmente que sejam independentes, que não haja um controle ou uma influência direta sobre a outra. Isso ajuda também a preservar a reputação profissional de ambos profissionais, tá bom? Favoritismo não é aceitável, isso também é considerado como parte da política de conduta e ética. Então, quando você deixa claro que esse tipo de política visa também combater o favoritismo e visa também apoiar a meritocracia e combater o favoritismo, é exatamente sobre isso que a gente está falando. Então, quando a gente tem uma situação de um gerente se envolvendo com uma subordinada, claramente, querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente, aquele gerente vai favorecer e vai tentar proteger um pouco mais aquela subordinada. Então, é para isso que serve a política de conduta e ética. Aliás, gente, vou falar que essa política de conduta e ética é algo básico que qualquer empresa que está quase chegando no nível de ser avaliada dentro de um contexto de investidores ou até mesmo de ser vendida para um grupo de fundo de investimento, é importante você ter este documento. Isso aqui é básico para qualquer empresa que está atingindo o nível A de seleção, digamos assim, entende? Então fique de olho nisso, isso aqui não é só blá 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 de RH, não, também é puro negócio. Quanto mais você conseguir organizar, ter papeladas que fale sobre isso, sobre boa conduta e ética, também faz com que aumente a percepção de valor da tua companhia, fechou? Muito que bem. E a gente segue aqui para o último ponto, então, sobre o que a política organizacional precisa conter. Espera-se sim uma postura discreta de ambas pessoas dentro do ambiente laboral, isso é óbvio. Então, o que eu falo de ambiente laboral? Não é somente dentro da própria empresa, mas em momentos de festejos dentro da companhia, de comemorações, happy hours, qualquer evento que tenha a ver com a empresa, é esperado sim uma postura discreta de ambas partes. Então não é para eles ficarem se pegando num churrasco da empresa, você entendeu? Então é importante deixar claro, estabelecer o padrão de profissionalismo que você espera dos seus funcionários. Então
isso aqui são os 4 pontos básicos que vocês estão vendo aí na minha tela, básicos que a política organizacional deve abarcar. Lembrando novamente, gente, que isso serve não somente para as pessoas que estão dentro da empresa, como também caso as pessoas se envolvam com algum fornecedor-chave da tua empresa, com algum cliente da tua empresa, você entendeu? Tudo isso ajuda você a compor umas boas práticas que elevam o padrão e aumenta a percepção de valor lá fora. Então é importante que você também estabeleça que essas práticas éticas e organizacionais não é somente para dentro da empresa, mas também com outros parceiros e clientes da tua empresa. Fechou? Gostou? Agora voltando ao case, então, o que vocês acham que eu faria? Nesse caso, gente, uma vez que a reputação profissional de ambos já foi para o lixo, infelizmente a melhor decisão nesse caso, o que eu recomendaria? É pelo desligamento de um ou outro, ou os dois, para ser mais exata. Eu ia preferir que desligue mesmo as duas pessoas para evitar qualquer tipo de ruído sobre favoritismo, sobre qualquer outro tipo de coisa, tá? Então é importante que, de novo, tá vendo como a política sobre conduta e ética ajuda a proteger todo mundo? Nesse caso, pelo fato de você não ter uma política bem estabelecida, bem comunicada, você acaba perdendo, às vezes, até 2 funcionários valiosos, simplesmente pela besteira de não deixar claro o que você está esperando dos funcionários. Então, quanto mais você comunicar e realmente dizer que ali a atitude da transparência visa proteger a reputação profissional daqueles funcionários, é para isso que serve a política, para você não perder funcionários à toa. Então, nesse caso aqui, de um gerente que já é casado e está tendo relação extraconjugal, sinceramente, nesse caso, não tem mais o que fazer. As pessoas vão sempre duvidar da competência tanto dele quanto da subordinada. A reputação dele já foi pro saco, tá manchada, não importa se você coloca ele num canto, a subordinada no outro, já a reputação deles está manchada. Muito dificilmente outras pessoas que trabalham, né, na tua empresa vão respeitar esses 2 funcionários. Então, assim, para não dar mais pano para manga, para não dar mais confusão, para não dar mais treta, sinceramente, eu optaria pelo desvínculo mesmo, infelizmente, tá bom? É isso aí, gente. Então, esse é o tema de hoje. Então, curta, se inscreva e compartilha com quem está passando por uma situação parecida como essa, tá bom? É isso aí. Fui!